Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 38, falando agora sobre derivadas de ordem superior, que é quando você pode derivar uma derivada várias vezes, né? Vamos para esse conceito, pessoal. Primeiramente, como nós temos considerado durante o curso todo, seja f uma função real, então definida num conjunto que é um subconjunto da reta, e suponha que essa função seja diferenciável em todo o ponto do seu domínio, desde que esse ponto também seja um ponto de acumulação. Bom, então nós temos lá uma função f que ela é diferenciável. Vamos pensar em A só para escrever, só para facilitar nosso entendimento, supondo então que todos os pontos do domínio também são pontos de acumulação, suponha então que ela seja diferenciável. Quando isso acontece, então significa que para todos os elementos do conjunto A, existe a derivada. E se existe a derivada, eu estou criando uma nova função nos pontos onde essa derivada existe, que no caso aqui são todos. Então isso passa a ser uma nova função que nós chamamos de f', que é a primeira derivada de f ou derivada de primeira ordem de f. Veja, uma função dá uma segunda. Primeira ordem. Só que como essa função também é uma função real, eu posso pensar em derivá-la também, se isso for possível. Suponha que ela seja diferenciável. Se ela é diferenciável, significa que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E aí, então, eu posso definir para cada um desses pontos no domínio a derivada da derivada. E a derivada da derivada, então, me dá uma nova função que eu chamo de f duas linhas de x. Portanto, f duas linhas de x é uma nova função definida de a e que vai até r, que nós chamamos de derivada de segunda ordem de f. Então, essa é a derivada de primeira, essa é a derivada de segunda ordem de f. Pessoal, eu estou falando aqui dela ser diferenciável em todos os pontos, mas suponha que essa função não seja diferenciável em alguns pontos. Suponha que ela seja diferenciável apenas em alguns. Eu posso definir a f' apenas nesses pontos em que a f é diferenciável. Aí depois de continuar o processo. Se a f' não for diferenciável em todos os pontos, então posso pegar a f' apenas nos pontos em que a f' é diferenciável, então mudando um pouquinho o domínio, não tem problema nenhum. Aqui só por uma questão de facilidade, entendimento do processo, nós estamos assumindo que tudo é o próprio conjunto A. Então vejam só, o que é a derivada de segunda ordem de f? É a derivada da derivada, né? Que nós também podemos denotar com esse símbolo aqui, f elevado a 2 entre parênteses. Entre parênteses, por que entre parênteses não somente f elevado a 2? Para não confundir com função composta. Quando a gente escreve assim f2 de x, geralmente nós estamos dizendo composta de f com f. Quando nós estamos falando de f2 de x, assim com parênteses, estamos falando de derivada da derivada de f. São coisas diferentes, portanto símbolos diferentes, tá bom? Analogamente, pessoal, nós podemos definir, posso continuar aqui definindo a derivada de terceira ordem. Quem que vai ser a derivada de terceira ordem? A derivada da derivada de segunda ordem, que eu também denoto como f3, assim, né? Essa vai ser a derivada de terceira ordem. Eu posso fazer esse processo sucessivamente, definindo então a enésima derivada de f, sempre que isso for possível para qualquer n natural a partir de 1, portanto. Né? Então, quem que é a enésima derivada da f quando faz sentido? É a derivada da anterior. Então, quem que é a derivada de sétima ordem da função f? É a derivada da derivada de sexta ordem. Quem é a derivada de décima ordem? É a derivada da derivada de nona ordem. Né? Então, recursivamente, sucessivamente, nós podemos definir a enésima derivada assim. Por exemplo, pega f de x, a função 3x², só para a gente entender. Você sabe que essa função é uma função de quarto grau, é um polinômio, portanto, ela é diferenciável em toda a reta. Então, posso pensar na derivada dela na reta. Quando eu faço a primeira derivada, eu tenho a derivada de primeira ordem, que é a f' de x, que é 12x². Você deriva lá polinômio, dá 12x². Note que essa é uma derivada definida em toda a reta. E mais, essa função também é derivável em toda a reta. Então, posso pensar em derivá-la de novo, obtendo, portanto, a derivada de segunda ordem, que é a f duas linhas de x, que é 36x², que, de novo,
é um polinômio de grau 2, e se é um polinômio, é derivável em toda a reta. Então posso pensar em derivar de novo. Tenho a derivada de terceira ordem, f3 linhas de x, que é 72x. Feito isso, então vamos derivar de novo. Podemos derivar pela quarta vez, obtendo então a derivada de quarta ordem, que é f4 de x, que dá a função constante igual a 72. Posso derivar de novo, já que isso tudo está sendo derivado em toda a reta, então posso derivar de novo pela quinta vez, obtendo a derivada de quinta ordem, que é f5 de x. Veja, derivar uma função constante se anula, então dá zero para qualquer ponto x da reta. E vejam que agora, daqui em diante, a derivada de sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, todas vão existir, mas todas vão ser zero, porque eu vou estar derivando a constante igual a zero. Então, qualquer outra derivada de ordem 5 para cima vai existir e vai ser constante nula, vai ser identicamente nula. Então, veja, a função f eu posso derivar ela até o infinito. Eu posso derivar ela quantas vezes eu quiser. As primeiras 3 derivadas deram polinômios não constantes. A quarta derivada já deu um polinômio constante, o quinto para frente, tudo se anulou. Tudo bem? Isso me dá a ideia, então, de pensar em classes de diferenciabilidade, classes de derivação. Vamos pegar, então, de novo, f, uma função real definida no subconjunto A da reta. Nós falamos que a função f ela é n vezes diferenciável, ou n vezes derivável num ponto A do seu domínio, se existir a derivada de ordem k de A para qualquer k menor do que n. O que eu quero dizer com isso? A gente vai falar que a função é 10 vezes diferenciável se existir a derivada até a nona. Por quê? Com isso, você vai poder falar, se até a f9 for diferenciável. Tá? Na verdade, o conceito aqui não está muito claro, né? Mas a questão é a seguinte, se existe a função fn, na verdade, o k pode ser menor ou igual a n aí, tá? O k pode ser menor ou igual a n. Olha só, a gente fala que, para dar um exemplo, a gente fala que a função é 3 vezes diferenciável se existir f', f duas linhas e inclusive f3. Tudo bem? Não me fala nada da f4 para frente, mas se eu falar que ela é 3 vezes diferenciável num ponto é porque existe até a f3 linhas, é para k menor ou igual a n, tudo bem? Se eu não fixar o ponto A e falar apenas a função f é n vezes diferenciável ou n vezes derivável, fica implícito que isso vale para todos os pontos do domínio da função. Ok? Então, o que é uma função n vezes diferenciável? É a função para a qual existem as derivadas de ordem até n. 3 vezes diferenciável existe até a f3 linhas. Só que veja só, não me diz nada sobre a f4. Ou seja, pode ser que a função f4 não exista. A função f4 não existiria quando a f3 não fosse diferenciável, coisa do tipo. Então isso nos motiva a ajeitar um pouquinho mais de definições. A gente fala que a função f ela é de classe Cn, assim a gente denota esse c com n no expoente. Se a função for n vezes diferenciável, ou seja, existe até a enésima derivada, só que lembra que a enésima derivada eu não sei muita coisa. Se eu souber que ela é contínua, então eu falo que a função é de classe Cn. O que é, portanto, uma função de classe Cn? Uma função que é diferenciável até n, é diferenciável até a ordem n-1, portanto, existe a função fn. Existe a derivada de ordem n. Tudo bem? Existe a derivada de ordem superior igual a n. Até lá. A n, n-1, todas até a n. E mais ainda, a última é contínua. Pessoal, essa questão da continuidade é interessante, porque assim, quando eu falo que a função ela é 3 vezes diferenciável, eu quero dizer que a f em si é diferenciável. Eu falo que a f' também é, porque eu preciso calcular a f2. Eu falo que a f2 também é, porque eu preciso calcular a f3, mas eu não sei nada sobre a f3, porque eu não sei se existe a f4.
Então veja que todas essas é diferenciável. E mais ainda, lembra da teoria que nós desenvolvemos já? Que toda função diferenciável é contínua, mas não vale a volta. Então essa daqui, além de diferenciável, ela é contínua, essa além de diferenciável, ela é contínua, essa aqui além de diferenciável, ela é contínua, mas eu não sei nada da última. Não sei nada da última. O que está me dizendo essa definição é que se eu souber se eu ficar sabendo que a última também é contínua, então eu falo que essa função não é só n vezes diferenciável, eu falo que ela é de classe Cn. E a notação que eu uso para isso é como, inclusive, notação de conjunto. F pertence a Cn. Mas pode ser que eu tenha uma função que ela é diferenciável para todo n natural. E se isso acontecer, então ela é contínua para todo n natural. Nesse caso, eu falo que a função é de classe C infinito. A função f ela é de classe C infinito se ela for diferenciável para todo n natural. Ou seja, se existir a derivada de ordem superior de ordem n para todo n natural. Eu também posso falar, em vez de falar que a função é de classe C infinito, falar que a função é suave. É sinônimo aqui para a gente. Então, o que é uma função suave? Uma função que é derivável sempre. Nós vimos agora há pouco o exemplo da função de grau 4 ali, né? Nós vimos a função polinomial ali de grau 4. Aquela função, como vocês perceberam, eu pude derivar ela sempre. Mesmo que chegou na quinta ordem, já zerou, mas a derivada continuou existindo, constante igual a zero. Então, é uma função, aquela função que nós vimos no exemplo anterior, ela é uma função que é diferenciável sempre. E quando isso acontece, nós falamos então que a função é suave ou de classe C infinito. Aquela função do exemplo anterior, então, é uma função suave. É uma função de classe C infinito. Ok? Só uma questão de observação, aqui eu estou falando de n natural, mas eu posso pensar em definir também a f uma função f de classe C0, só uma questão de notação. Quando eu falar que a função é de classe C0, significa que a própria função, que a gente denotaria por f de 0, ela é contínua. Tá? Então, o conjunto das funções contínuas nós poderíamos denotar por C0 nessa situação aqui. Tá bom? Então, por exemplo, se você pegar um polinômio com coeficientes reais, a gente sabe que polinômio a gente pode derivar infinitamente. Portanto, todo polinômio, toda função polinomial, ela é de classe C infinito, ela é uma função suave. Outras funções que você talvez já conheça do cálculo, também são funções de classe C infinito, também são funções suaves. Por exemplo, as funções racionais, que são quocientes de polinômios, as funções trigonométricas, seno, cosseno, etc. As funções exponenciais, as funções logarítmicas, que são funções que a gente conhece do cálculo. Apesar de eu não ter tratado de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas nesse curso, exatamente porque nós também vamos chegar nessas definições. Mas as funções que eventualmente você deve conhecer do cálculo, como essas, né? Seno, cosseno, exponencial, logaritmo, quociente de polinômios, todas essas são funções infinitamente deriváveis, ou seja, de classe C infinito, suaves. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.